Efésios, capítulo 6. O tema dessa noite é a armadura de Deus. A armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu vou estar usando, os irmãos geralmente podem deixar essa versão projetada, mas aqui eu vou estar usando a Bíblia amplificada. Quem está familiarizado com os livros do irmão Reagan, sabe que ele era a versão da Bíblia que ele utilizava. É uma versão cuja os significados são mais estendidos, amplia o significado das palavras. Mas você pode acompanhar na sua versão, pode acompanhar na versão que está projetada. Eu vou lendo devagar e nós vamos nos entender aqui. Efésios capítulo 6, o versículo 10, diz assim: finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor por meio da união com Ele. Fortalecei-vos no Senhor por meio da união com Ele e na força do seu poder, a força que o seu poder ilimitado proporciona. Olha que poderoso isso, hein? Fortalecei-vos, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. E aqui ele acrescenta a força que seu poder ilimitado proporciona. O poder ilimitado de Deus proporciona uma força para mim e para você. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, a armadura de um soldado com armas pesadas que Deus fornece, para que possais estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contando apenas com opositores físicos. Então, nós não estamos lutando contra opositores físicos. Nós não fazemos oposição a pessoas. Nós não lutamos contra seres humanos. Nossa luta não é travada no natural. Mas sim, e ele continua, mas sim contra os principados, as potestades, espíritos dominadores, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Veja, a Bíblia chama este mundo de mundo tenebroso porque existem dominadores neste mundo. São hostes espirituais, são príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra eles que nós estamos não estamos contra as pessoas. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, ou no dia do perigo. E havendo feito tudo, passando as dificuldades, permanecer firme. Versículo 14. Estai, pois, firmes, com os pés no chão, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação. Olha que interessante, para enfrentar, na versão amplificada, ele estende o significado disso, dizendo assim, e calçados os pés na preparação, para enfrentar o inimigo com passos firmes, estabilidade, prontidão, boa vontade produzida pelas boas novas.
Diga bem forte assim: enfrentar o inimigo com passos firmes. É momento, é tempo de passos firmes. Estabilidade. Diga forte: estabilidade. Você não pode estar um momento bem com Deus. Tem horas que você está fervoroso, você está cheio do Espírito, você quer ler a Bíblia inteira em um dia, você quer orar 25 horas por dia, você quer, mas no outro dia, no dia seguinte, todo esse ânimo, todo esse fogo, toda essa empolgação passou. Nós precisamos ter uma vida espiritual de estabilidade, constância, consistência. O poder está em você ser consistente. Diga forte: consistência gera poder, gera resultados, gera mudanças. Você não fica forte indo só uma vez por ano na academia. Isso não é consistência. Você precisa estar indo todos os dias e fazendo aquela série de exercícios. E durante muito tempo você vai. Parece que nada está acontecendo. E as academias têm aquele espelho. E sabe para que aquele espelho está lá? Para dizer para você que você ainda não chegou lá. Você ainda precisa se esforçar um pouco mais. Mas nós precisamos de passos firmes, estabilidade, prontidão, boa vontade. Versículo 16. Tomando sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, não somente alguns, mas todos os dardos inflamados do maligno. Não é Deus que apaga. Você precisa usar a sua fé para apagar aquilo que o diabo está fazendo contra a sua vida. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada. Orando, versículo 18, orando em todo tempo, em todas as ocasiões, estações. Então, a oração ela precisa estar presente em todas as ocasiões. Eu tenho dito isso. A nossa geração é uma geração que está orando muito pouco. Antigamente nós preservávamos mais hábito de oração, orávamos ao acordar. Você acorda, você já pode ali orar: Senhor, muito obrigado pela noite de descanso, eu pude dormir, muito obrigado que o Senhor guardou o meu sono, muito obrigado porque eu acordei e eu vou ter mais um dia de vida. Simples. Você se levanta, faz as suas atividades. Vai tomar o seu café, faz uma outra oração. Senhor, muito obrigado pelo primeiro alimento que eu como nesse dia. Obrigado porque eu posso ter este alimento. Eu consagro esse alimento ao Senhor. Tome o seu café. Se prepare. Vai sair: Senhor, eu estou saindo agora para trabalhar, mas eu peço agora a tua proteção, que os teus anjos estejam ao meu redor, me guardando, me livrando, me cobrindo, me protegendo, a minha família de todo mal. Na hora do almoço, antes de começar o almoço, antes de começar a comer, vamos fazer uma oração. Amém ou não amém, gente? Pai, nós te damos graça pela nossa família, por estarmos juntos, por podermos fazer essa refeição. Te agradecemos por este alimento, te agradecemos pela condição de comprar este alimento, te agradecemos porque podemos comer este alimento, em nome de Jesus, amém.
Antes de dormir, vamos fazer mais uma. Então, nesse ritmo louco que nós vivemos, e nessa... Vocês já ouviram aquela expressão? É expressão típica de coach: foguete não dá ré. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso, gente? Levanta a mão pela... Tá bom, deixa eu dizer algo para você. Olha a revelação da noite. Você não é foguete. Você é ser humano. Tem hora que você precisa parar. Tem hora que você precisa descansar. Tem hora que você precisa dizer assim: eu preciso dar ré. Sem condenação, sem nada disso. Então a gente vive numa pressão muito grande por uma auto-performance. E ninguém consegue dar conta disso. O que a gente vê de alta performance no Instagram foi editado, postado para ficar bonitinho para mim, para você acreditar naquilo. Não é verdade. Ninguém tem 24 horas por dia de alta performance. A Bíblia diz que Jesus dormia no barco. Por que Jesus estava dormindo? Porque ele estava cansado. Bom, se Jesus dormia cansado, eu também posso. E você também. A Bíblia diz que Jesus chorou. Se Jesus chorou, significa que pelo menos eu e você também podemos chorar. Olha, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Então, essa pressão do tempo moderno, por performance, por resultados, ele tem colocado a gente num modo tão desesperado, acelerado de vida, que algo tão poderoso que é a oração. E deixa eu dizer algo para você: o poder da oração não está necessariamente na quantidade de tempo que você passa orando. Mas você orar com fé, sabendo que Deus ouve você quando você fala com Ele no nome de Jesus, e Ele responde a tua oração, e aí Ele intervém no seu dia. Sabe, irmão, deixa eu falar isso. Eu falei isso somente hoje para minha esposa. Antes dessa viagem, eu passei uma luta no meu coração terrível. Muito forte. Porque eu comecei a ter uma sensação de morte muito forte. Uma impressão de morte terrível. Eu comecei a ficar muito oprimido e eu não quis compartilhar com a Lília, porque eu falei assim: se eu compartilhar, posso fazer do jeito errado e parar o passeio, enfim. Então eu comecei a orar em cima dessa impressão, dessa percepção espiritual. Eu falei: Senhor, o Senhor descansou no sétimo dia. O Senhor não tem nada contra descanso. O Senhor não tem nada contra isso. Senhor, eu também não creio que eu ainda não cheguei na hora de morrer. E eu não vou morrer de acidente de avião. Esse avião não vai cair. Isso não é a sua vontade. Eu comecei a meditar na palavra. Eu comecei a discernir. Aquilo não vinha de Deus. Eu comecei a ficar firme contra aquela impressão. Aí teve um domingo, nós estávamos almoçando na casa do meu sogro, da minha sogra. Do nada, Benjamin para o almoço e fala assim: vamos orar pela sua viagem. Eu falei: meu pai, é o sinal. É o sinal que Deus está livrando, né? Ele orou e eu falei: Senhor, não é possível, esse menino nunca fez isso. Nós já estávamos almoçando. Ele: para gente, vamos orar pela viagem de vocês agora. Eu olhei para ele. Mas eu fiquei firme. Eu falei: Senhor, eu vou entrar nesse avião. Eu e minha esposa vamos entrar nesse avião. Nós vamos voltar.
nada vai acontecer, porque o Senhor ainda tem plano com a minha vida, o Senhor tem propósito. E dentro dos planos do Senhor não está eu e ela morremos jovens numa queda de avião. Aí eu percebi que era um ataque do diabo contra mim. Então eu usei o escudo da fé. E disse: diabo, tire as suas mãos dessa viagem. Eu entrava no avião, colocava a mão no avião e declarava: sangue de Jesus sobre essa, você não vai cair, eu estou dentro dela. Você não pode cair. Orando em todo o tempo, com toda forma de oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Mas ele começa dizendo sobre nós nos fortalecermos. Eu creio, amados, que existem ocasiões, existem estações que o Espírito Santo, ele enfatiza uma verdade para nós. Isso vai de acordo com os planos e propósitos de Deus para a nossa vida, para o lugar aonde nós estamos, a igreja que nós estamos inseridos. Mas eu percebo no meu espírito que há uma ênfase do Espírito Santo para nós, a respeito de nesses dias, nesse tempo, estarmos fortalecidos. Nós nos mantermos fortalecidos. Fortalecidos no Senhor. E um texto que eu também tenho enfatizado aqui, Isaías capítulo 60, coloca para mim, a partir do versículo 1, Isaías capítulo 60, a partir do versículo 1 diz: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Versículo 2, agora veja: porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve os povos. À medida em que nós estamos chegando no desfecho da história da humanidade, e sabe, nós estamos naquilo que a Bíblia chama do princípio das dores. Daqui a pouco a igreja será arrebatada. Mas a terra está coberta por trevas. Agora veja, a escuridão envolve os povos. A escuridão e as trevas estão, vamos dizer assim, mais densas do que antes. São dias de trevas, mas ele diz assim: mas sobre você, olha só. Vou repetir, mas sobre você, você quem? Você que está em aliança com Deus. Você que está em aliança com Deus pelo sangue de Jesus. Você que é verdadeiramente salvo, tem esse testemunho do Espírito Santo dentro de você. Você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não é somente um frequentador de igreja, mas é um praticante da palavra, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor e a sua glória já está brilhando sobre você. Enquanto o mundo vai andar cada vez mais em trevas, os filhos de Deus vão ter cada vez mais luz nesses últimos dias. Mas nós precisamos nos fortalecer. Por quê? Porque a atividade maligna está maior nesses dias. As ações malignas das trevas, essa atividade maligna, demoníaca, veja o que está acontecendo, olhe as notícias. E não é só aqui no Brasil, não é só lá, é por toda parte. Parece que explodiu alguma coisa pelas nações. Então, nesse tempo, nós precisamos nos fortalecer.
Precisamos nos fortalecer no Senhor. Pastor, como é que nós nos fortalecemos no Senhor? Nós precisamos orar mais. Orar mais. Olhe para 3 pessoas e diga, ore um pouco mais. Vamos, faça isso. Ore um pouco mais. Sabe, isso tem sido uma ênfase do Espírito Santo para nós. E Deus tem dito ao meu coração, aquele dos filhos de Deus, que se apegarem com a palavra nesses últimos dias, Deus, Ele garante livramento, cobertura e proteção sobrenatural. Nós precisamos nos fortalecer. E Ele vai dizer aqui, no versículo 11 de Efésios capítulo 6, como que esse fortalecimento, ele acontece. Ele diz que Deus disponibilizou algo para nós, que a Bíblia chama de armadura de Deus. Diga forte, armadura de Deus. Então, para nós estarmos fortalecidos, nós precisamos nos vestir com toda a armadura de Deus. Deus, Ele fez provisão para que eu e você ficássemos bem nesse tempo. Vou repetir isso. Deus já fez a provisão, Ele já disponibilizou recursos, Ele já providenciou meios para que eu e você ficássemos bem nesse tempo. Então Ele diz assim, vistam-se. A não ser que você seja um bebê e dependa que alguém vista você, mas é bem provável que você se vestiu para vir hoje aqui ao culto. Você precisa se vestir com a armadura que Deus te deu. Ele diz assim, com toda a armadura, existem partes nessa armadura, existem equipamentos, e logicamente, irmão, nós não estamos falando de uma armadura literal, nós não estamos falando de uma roupagem natural, nós estamos falando de algo que é espiritual. E aí por que nós precisamos dessa armadura? O versículo 11 diz, para que possais estar firmes contra todas as ciladas ou astutas ciladas do diabo. Então, Deus proveu uma armadura para que, mediante as ciladas do diabo, eu e você vamos ficar firmes. Então só tem um meio, só tem uma forma que Deus providenciou para que nesse tempo a gente consiga ficar firme. É se revestindo dessa armadura. E não pode ser somente algumas partes dela. Talvez você goste mais de uma parte. Eu percebo que às vezes irmãos têm mais facilidades com a leitura, a meditação na palavra, mas são negligentes na oração. Você não está se vestindo com toda a armadura. O texto diz que eu e você devemos nos vestir com toda. Ainda que possa ter partes nessa armadura, que eu me desenvolva com mais facilidade, eu preciso me esforçar para que me garantir que eu esteja vestido com toda ela. Sabe, nós damos importância, né? No natural, ao nos vestir, nós damos importância aos acessórios. Você tenta combinar relógio com a roupa, o cinto com o tênis, coisas assim. É ou não é, gente? Mais ou menos isso. Você tenta o conjunto estar harmonizado. Da mesma forma, espiritualmente, nós precisamos do conjunto. E Ele garante que essa armadura de Deus, ela garante que com ela, Deus garante que com essa armadura, eu consigo ficar firme contra as ciladas do diabo. Então diga bem forte, com a armadura de Deus. Não, mais forte, diga, com a armadura de Deus, eu consigo ficar firme. Ficar firme contra todas as ciladas do diabo.
Então o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que haverão ciladas contra mim e contra você. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, é só você acompanhar as notícias, até mesmo do que está acontecendo no mundo gospel. Atualmente vemos aí uma pessoa famosa dentro do universo gospel. E essa semana vocês, né, quem aí acompanha as redes sociais, principalmente as redes evangélicas, noticiando, bombardeando sobre isso, foi uma cilada do diabo. E sabe, nesses dias há muitas ciladas do diabo para o povo de Deus, para fazer o povo de Deus cair, para fazer, levar pessoas para essas trevas, para esta escuridão. Então nós precisamos ficar firmes. Nós precisamos trabalhar para ficar firmes. E ele apresenta essa armadura. E ele diz, antes de apresentar a armadura, ele fala dessa necessidade, dessa realidade espiritual. Porque não temos que lutar, versículo 12, contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, espíritos dominadores, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu gosto, o irmão Reagan, no seu livro, ele conta isso em 2 livros, Eu Creio em Visões, Autoridade do Crente. Ele vai narrar, durante toda a vida do irmão Reagan, Jesus apareceu para ele 5 vezes. Dessas 5 vezes, 3 vezes foram visões que duraram 1h30. Dessas 3 visões, uma delas Jesus ensinou para ele sobre a atuação de espíritos malignos e demônios no planeta Terra. E Jesus falou para ele os 3 lugares em que os demônios mais atuam no planeta Terra: hospitais, presídios e universidades. Então nós precisamos pegar toda a armadura de Deus, porque existe uma realidade espiritual. O que vocês acham que está movendo as nações, as notícias, as coisas que estão acontecendo? São principados, potestades, são espíritos dominadores que estão influenciando o comportamento, a raça humana, tornando as pessoas mais malignas, mais maldosas, mais cruéis, mais perturbadas, mais pervertidas. Destruindo, colocando foco, destruindo a família, destruindo aquilo que nós cremos como alicerce, a família, a identidade. Há um plano maligno para que o governo do anticristo seja recebido, seja aceito. Esses valores precisam estar amplamente aceitos. E quem é que está fazendo oposição a isso? É o povo de Deus. Então nós precisamos pegar essa armadura, e ele vai começar, e eu quero passar aqui para você o que é cada uma desses aspectos. Ele fala sobre o capacete da salvação. Capacete, você sabe, protege o quê? A mente, pensamentos. Então, o capacete da salvação nada mais é do que uma mente renovada para conhecer e entender seus privilégios, seus direitos em Cristo. Uma mente renovada vai proteger seus pensamentos. O diabo, ele ataca nos pensamentos. Os ataques de Satanás começam na mente. Sabe, irmãos, e nesses dias, como eu antes de viajar, como eu disse, eu passei por essa luta. Era um ataque na minha mente. Eu via coisas acontecendo, eu tinha sentimentos. E vinha aquele sentimento de começar a me despedir. Eu falei, eu não vou me despedir de ninguém. Foi um ataque na mente. O diabo, ele vai atacar a sua mente, pensamentos.
ideologias. Aqui começa na mente, uma mudança na mente. São pensamentos que vão entrando e nós vamos assimilando muitas vezes sem perceber, porque se torna o comum, todo mundo faz, é o que é aceito. Mas a Bíblia diz que nós somos a luz no meio das trevas. Nós temos que ter uma mente renovada. Nós não pensamos como o mundo pensa. Nós não pensamos, é aquela frase que toda mãe fala, né? Você não é todo mundo. Ah, mãe, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Eu venho aqui dizer para você, você não é todo mundo. Eu não sou sua mãe, mas eu sou seu pastor, você não é todo mundo. Nós não pensamos como o mundo pensa, nós não temos vergonha de assumir o que queremos. Nós cremos, nós pensamos, nós somos crentes, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos no Espírito Santo, nós somos pentecostais, a gente crê em batismo no Espírito Santo, em falar em língua e dom espiritual. Nós cremos nestas coisas, nós cremos na palavra de Deus. É o que nós cremos. Nós defendemos isso. Agora, a sua mente, você revestir com o capacete da salvação, é você renovar a sua mente. Você precisa entender nesses últimos dias quais são os seus direitos, quais são os seus privilégios por ser filho de Deus. Você precisa conhecer a palavra. Irmão, deixa eu dizer, isso não vai acontecer por você colocar a Bíblia assim, ó, vai entrar. Não vai entrar. Tem que ler, tem que meditar, tem que estudar a palavra. Não dá para você pegar a Bíblia só nos dias de culto. Tem que se alimentar diariamente com a palavra. Permitir que o Espírito Santo use a palavra para mudar o seu modo de pensar, corrigir os teus pensamentos, para que você possa pensar alinhado com Deus, para que ataques que vêm na sua mente, na minha mente, vêm na nossa mente, os ataques podem até vir, mas eles vão ser resistidos. Pensamentos de morte, pensamentos de desânimo. Pensa, quantos crentes estão sendo paralisados por pensamentos de desânimo, por pensamentos que estou sem vontade de ler a Bíblia, estou sem vontade de orar. Meu irmão, sem vontade, vai lá, leia a Bíblia, sem vontade, vai lá e ore. Faça sem vontade, mas faça. Ele fala também sobre o cinto da verdade, que é o entendimento. O que é o cinto da verdade? É você ter um entendimento claro da palavra de Deus. Então, enquanto o capacete da salvação, ele protege a sua mente de pensamentos errados, protege a sua mente, levando você a entender seus direitos, né? Como filho de Deus, você pode usar o nome de Jesus, você pode ter suas orações respondidas, você tem autoridade sobre demônios, sobre Satanás, você tem autoridade sobre circunstâncias, sobre enfermidades, você tem o direito de estar na presença de Deus sem culpa, sem condenação, como se você nunca tivesse pecado. Você tem direito a estas coisas, você tem direito a anjos do Senhor guardando a sua vida. São seus privilégios em Cristo. Você tem o direito de, no mundo de trevas, você tem o direito de ser guardado pelo Senhor. Você tem esse direito, é privilégio seu, como filho de Deus. Mas você precisa tomar posse disso pela fé. Você precisa encher a sua mente com estas coisas. Você precisa passar tempo lendo, pensando nestas coisas, dando oportunidade para o Espírito Santo implantar esses pensamentos na tua mente. E você não pensar como todo mundo está pensando. Meu irmão, quando o mundo está pensando para lá, nós estamos pensando para cá, porque nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo, Ele está usando a palavra para colocar um pensamento sobrenatural de vida, não de morte, mas de vida na nossa mente. O cinto da verdade é um entendimento claro da palavra de Deus. Você precisa ter um entendimento.
sobre o que é ser justiça de Deus, sobre como ser guiado pelo Espírito Santo, sobre a sua autoridade, sobre quem é você hoje diante de Deus, sobre quem é Jesus hoje à direita de Deus. Jesus, Ele intercede por você. Você precisa ter um entendimento claro sobre o sangue de Jesus. Você precisa ter o entendimento sobre oração. Então, as pessoas elas não estão com o cinto da verdade, porque elas sabem alguma coisa, elas não sabem se é assim, se é desse jeito, elas acham que é dessa forma, mas elas não têm um entendimento claro. Ah, meu Deus do céu. Mas eu oro para que sobre a tua vida hoje o Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor, eu oro para que sobre a tua vida haja um entendimento claro da palavra de Deus. Que a sua mente, Pai, em nome de Jesus, abre a mente deles para a tua palavra. Abra a mente deles para compreender a tua palavra. Dê a esta igreja o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que eles saibam qual é a herança que eles têm em Cristo Jesus, qual é a suprema grandeza do poder que opera neles, a mesma força que Deus usou a ressuscitar Jesus dos mortos, que também está operando em você agora. Precisamos desse entendimento claro. Couraça da justiça. Significa couraça da justiça. Se refere à nossa justificação diante de Deus. Se refere ao fato de que diante de Deus, se você recebeu Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, diante de Deus você é justo, você é santo, você é inocente, você não é condenado, você não é mais um pecador, você está livre! É você entender a sua posição diante de Deus. Diante de Deus você é filho. Vamos ver aí 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Coloca para nós, 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 21. Aquele que não conheceu pecado. Quem é esse que não conheceu o pecado? Vamos lá, quem é esse que não conheceu o pecado? Jesus. Deus o fez. Não foi o diabo, não fui eu, não foi você, foi Deus que fez isso. Deus o fez pecado por nós. Foi Deus que fez. Foi um ato da justiça de Deus de fazer Jesus pecado por nós. Naquela cruz. Aquela cruz, aquela morte, aquela condenação que era para ser minha, que era para ser sua, Jesus, Ele trocou, Ele fez uma substituição. Ele não só nos salvou, mas Ele nos substituiu naquele lugar. Deus o fez pecado, diga assim, por mim. Vamos lá, Deus o fez pecado por mim. Foi para beneficiar eu e você. Que Deus o fez pecado. Para que nele fôssemos feitos. Fôssemos feitos. Então, ser justo não é algo que eu faço. Ser justo não é algo que eu tento fazer. Ser justo não é algo que eu estou tentando ser. Ser justo é algo que Deus fez. Quando Ele substituiu, Ele me tirou da cruz e colocou Jesus naquele lugar. O pecado que era meu foi acreditado em Jesus. A justiça que era de Jesus foi acreditada em mim e em você. Agora, quando Deus nos olha lá do seu trono, Ele nos vê em Jesus, lavados, limpos pelo sangue de Jesus. E agora, diante de Deus, nós somos justos. Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. E qual a importância de você saber que você é justiça de Deus? Isso vai te dar ousadia. Ousadia, em primeiro lugar, nas suas orações.
Você vai saber orando que você tem o direito de ter resposta. Você vai se colocar diante de Deus na certeza de que qualquer problema que houvesse entre você e Deus já está resolvido. Não existe pendências entre você e Deus. E se existe alguma coisa, a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Então, a couraça da justiça é você entender essa posição diante de Deus. Se você, meu irmão, se eu tenho ousadia para ir diante de Deus, em oração, no nome de Jesus, crer e receber, se eu tenho ousadia para estar diante de Deus, eu pergunto a você, imagine a minha ousadia para estar diante do diabo. E ordenar ele no nome de Jesus. Se eu posso me posicionar ousadamente diante de Deus, o Criador de todas as coisas, como filho dele, alguém que tem direito por aliança de sangue, de estar na presença dele, sem culpa, sem condenação nenhuma, sabendo que eu tenho direito de ser ouvido por ele e respondido por ele. Você imagina então a ousadia que eu vou ter para estar diante do diabo e lembrá-lo que ele é derrotado. Então, ainda que 1000 caiam do meu lado, 10.000 à minha direita, eu tenho a certeza, eu não vou ser atingido. Ele fala também sobre calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Isso significa andar na luz da palavra de Deus. Você precisa praticar aquilo que você sabe da palavra. Nós precisamos ser praticantes da palavra. Calçados com a preparação significa você andar na luz da palavra. Olha só, Salmo 119, coloca aí, Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras traz o quê? Luz. A revelação das tuas palavras. O Espírito Santo traz revelação. Quando você está diante da palavra, o Espírito Santo ele vai trazer revelação. O teu coração pode se fechar, teu coração pode se abrir, teu coração pode ser uma boa semente, teu coração pode não ser uma boa semente, um bom solo para a semente da palavra. Mas a revelação das tuas palavras traz luz. Agora veja, e dá entendimento aos simples. 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7. Vamos ler juntos. Bem forte. Gostei já? Se andarmos na luz como Ele está. Ouça isso. Se andarmos na luz. Como é que a gente anda na luz? Andando na palavra. Como Ele está na luz, Ele está na palavra. Quando você anda na palavra, você está andando na luz. Terça-feira retrasada, no final do culto eu profetizei isso pelo Espírito aqui. Que nesses últimos dias, muitos andarão perdidos para lá e para cá, sem saber a direção para onde ir e o que devem fazer. Mas aqueles que andarem na luz da palavra, sempre terão o caminho certo para onde seguir. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, vamos dizer só essa parte final, a partir do sangue de Jesus, nós temos já, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Meu Deus do céu. E o escudo da fé faz parte dessa armadura. Fé na palavra de Deus. É a sua maior defesa contra os ataques de Satanás, contra a sua mente, a sua vida. Nesses dias que eu estava passando internamente por essa batalha, Deus, Ele me deu 7 salmos. Ele destacou para mim 7 salmos que eu deveria estar orando para combater esse ataque. Eu vou fazer, provavelmente semana que vem, eu vou anunciar essa semana, eu vou fazer 7 lives de oração para a gente orar junto a esses 7 salmos, profetizando sobre as nossas vidas. Eu comecei a dizer a palavra. O escudo da fé, Efésios 6,16. Efésios 6, segurando sempre, não de vez em quando, mas sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. É a fé na palavra, é a sua maior defesa contra os ataques de Satanás. A maior defesa que você tem contra o diabo é a sua fé na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar na tua boca e no teu coração. Você precisa estar falando a palavra. Falando a palavra, 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 falando a palavra. Falar a palavra. Essa palavra precisa estar enchendo a sua mente, a sua vida, precisa estar saindo pela sua boca, no seu dia a dia, nas suas orações. Esse é o seu escudo da fé. É você se proteger, crendo na palavra de Deus, profetizando, orando e profetizando a palavra de Deus sobre a tua vida. Alguém está recebendo aqui nessa noite? E por último é a espada do Espírito. E o que é a espada do Espírito? O que é a espada do Espírito, igreja? A palavra. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a única arma de ataque. Todas as outras são equipamentos de defesa. Você proteger com essas verdades. Agora, quando você usa a palavra na sua boca, falando a palavra, nas suas orações, no seu dia a dia, a Bíblia diz que isso é a espada do Espírito. Com ela você pode ferir o inimigo. Com ela você pode paralisar o inimigo. E aí o versículo 18. E a gente fecha aqui. Orem, quando? No quê? Então veja, nós temos toda a armadura de Deus. Nós nos revestimos com essa armadura, orando. Em todo tempo no Espírito. Irmãos, oração. Nunca houve um momento tão necessário de oração como os dias que nós estamos vivendo. Orem em todo tempo no Espírito. Com todo tipo. Existe a oração em línguas, oração de adoração, oração de intercessão, oração de consagração. Todos os tipos de oração precisam estar na nossa vida, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé. Aleluia.